Gongo Debate. Antes mesmo do intervalo, fazia referência aqui das suas palavras sobre esta situação em que o Presidente da República esteve hoje reunido com a juventude e teria naturalmente dito que a solução para a empregabilidade para a juventude não está à vista. Sendo esta visão colocada desta forma, o que é que você acha que poderá acontecer com a juventude? Não vai acontecer nada. Esta juventude continuar a ficar à vontade? Olha, em Moçambique, jornalista Zé Ricardo, está mais que claro que de todas as políticas públicas que podem alavancar o desenvolvimento e, sobretudo, alavancar o desenvolvimento social, o desenvolvimento social que compõe aqui o homem, não faz parte da estratégia destes senhores. Exato. Não faz parte da estratégia destes senhores. Não faz parte da estratégia da governação. Não faz parte da estratégia da governação, porque se isto fizesse parte da estratégia, então nós não teríamos estes problemas que nós estamos a notar. Nós estamos a falar em termos estatísticos, 62% Moçambique é composto por população jovem. São esses jovens que não têm oportunidade. Exato. Eu até ouvia em algumas ocasiões que alguns jovens que têm tido oportunidade são jovens da Frelimo. Lá na Frelimo são quantos jovens que dão oportunidade? Porque entre eles lá há problemas sérios. Se não o filho do fulano X, o filho do fulano X. Então temos muita juventude que, para mim, não está de facto tendo a oportunidade de facto de fazer coisa. Por que nós levantamos muito esses debates aqui? Queremos trazer e ao mesmo tempo alertar a opinião pública que Moçambique tem oportunidade para desenvolvimento. Mas nós precisamos de olhar quais são as alternativas para o próprio desenvolvimento. Eu ouvi um especialista em gás na rádio pública na semana passada, dizendo que Moçambique não deve sonhar agora para este gás que nós temos. Porque mesmo o gás de Temane, que está sendo bombeado desde 2004, existe um período da compensação em que esses que investiram precisam de recuperar os seus lucros. Só lá em 2026, depois levantam o mesmo assunto, a situação do gás de Rovuma. Que o gás de Rovuma, independentemente da sua exploração, se calhar nós como país, a partir lá de 2034, quem vai viver até 2034 para ter benefícios exatamente deste gás? Mas o que nós sabemos são propagandas baratas e mentiras cheias, que nós olhamos o gás como recurso para catapultar o desenvolvimento. Não. Vamos à agricultura, vamos à pesca, vamos a outros fatores que de facto possam alavancar o desenvolvimento para que esta juventude que hoje manifesta, não manifeste. Está aí mais que claro. O presidente veio publicamente assumir que não tem nada, não tem nenhuma coisa viável à vista que possa resolver aquilo que é a ansiedade da nossa própria juventude. E quando as coisas são feitas dessa natureza, qual é a esperança que essa juventude tem? Qual é a esperança que esses jovens possam, de facto, fazer alguma coisa no sentido de criar alternativa? O que nós sabemos no meu país é que a fábrica daquela bebida seca tende a multiplicar sua produção para embriagar a juventude. E essa juventude tornar-se cada vez mais rebelde, tornar-se cada vez mais analfabeta, porque não tem, de facto, nenhuma alternativa. Há vídeos que aparecem hoje nas escolas, a gente vê crianças pequenininhas a beber aquelas bebidas secas, os famosos bosses. É uma forma feita de forma estratégica para embriagar a juventude. Então, olha, as fábricas, daqui a pouco começam as campanhas eleitorais, vão embriagar a juventude. Para que a juventude toda hora encontra-se bêbada e não pensar, não refletir o país. De maneiras que
no meu país. É preciso a gente dizer isso à opinião pública. Os moçambicanos pensavam que isso fosse a melhor alternativa, porque nós estávamos num contexto de democracia. A democracia é saber escolher. Mas nós tivemos, de facto, as escolhas erradas. De indivíduos que não têm compromisso social com o povo. De indivíduos que não têm compromisso social, sobretudo com a juventude. Essa juventude que hoje se rebela. Não é porque vamos confiar aqui à polícia. Mas é preciso a gente recordar que a polícia também é composta por jovens. Jovens, exatamente. E aquela juventude ali é polícia quando ela verga o fardamento. Quando está fora do fardamento é população. É aquele indivíduo que trabalha no Estado, que de manhã acorda, bebe água. Às 12 bebe água. E só come no jantar, se de facto tiver o jantar. Isso afeta sobretudo a juventude. Queremos dizer o seguinte, que nós precisamos de mudar a carta. Precisamos de mudar a pirâmide. Mas quem deve mudar esta carta? Precisamos de mudar a pirâmide. Mas quem deve mudar, Massamba? Quem deve mudar a pirâmide são moçambicanos. E nós temos, de facto, aqui o trunfo para que os moçambicanos mudem. Mudem. Porque algumas pessoas pensam que com a mudança Moçambique pode continuar na mesma. Olha, Zé Ricardo, eu estou contra aquilo que eu estou assistindo hoje em dia na função pública. Não é? Na função pública, uma vergonha total de filhos de moçambicanos que acorda de manhã, vive lá nos confins, tem que acordar 4 horas da casa, acorda às 4 de casa, vai percorrer quilômetros e quilômetros para apanhar chapa de manhã. Depois vai apanhar chapa para um determinado ponto em que ele vai ter acesso à cidade. É esse funcionário público. Depois chega no serviço, encontra com o chefe ou o diretor, já está lá, pega no livro do ponto, marca falta. Então, o indivíduo que saiu na casa dele, a que horas? Às 3 horas, para o serviço. Porque falhou o primeiro carro e alguém chegou lá às 7 horas, vive perto da cidade, ainda tem carro do serviço, marca falta. Quem disse que aqueles indivíduos são incompetentes? E o mesmo chefe sabe o que vai fazer? Vai ficar 5, 6 minutinhos, depois vai despedir porque vai à reunião do partido. Agora já começaram as reuniões do partido, nas instituições públicas, e a lei está clara. É proibido manifestações e reuniões partidárias. Mas o diretor é ele, que é chefe, é ele que sai. Tem 80% do tempo no partido e tem 20% do tempo no serviço sem produzir nada. E temos aquele indivíduo que saiu de manhã, ainda está com falta, porque o diretor lhe marcou falta. E quem é essa pessoa? É a juventude. É por essa razão que nós estamos a dizer que o escangalhamento da função pública é uma das prioridades para as próximas eleições. Porque nós não podemos, de facto, continuar nos moldes como está. E isso que eu estou a trazer é uma questão real. 2, já começaram as ameaças em todo lado. Porque na função pública, ou nos distritos, ou em qualquer canto do país, quando você contraria o teu chefe, é oposição. O chefe, o diretor, não pode ser contrariado. O diretor não pode ser contrariado. O chefe de departamento não pode ser contrariado. Quando você aparece um indivíduo que contraria, então dá um nome de que este indivíduo aqui não é nosso. Qual é a função pública com a juventude que nós queremos construir quando nós não damos a liberdade para as pessoas poderem exprimir o seu próprio pensamento? Porque o chefe, como é do partido, então este não é, vai de facto, muitas das vezes nem é partido que dá orientações, mas são ideias do chefe para poder de facto limitar. E ainda por cima existe aquilo que acontece no Estado, que nós chamamos de troca de experiência, não é? Na troca de experiência, quem viaja para todas as províncias é o diretor, deixando estes profissionais que não podem ir fazer a troca de experiência com outro, trazendo a desgraça. Porque quem deve ir a Tete, a Manique,
quem deve ir a Cabo Delgado, ainda é viajar para fora do país, é o diretor. São essas coisas que nós precisamos de trazer para que o povo moçambicano perceba o tipo de Estado que nós temos, o que os moçambicanos vivem, sobretudo para essa juventude que está à espera de facto da oportunidade. Estamos a falar de uma terra que tem tudo para dar certo. Vamos recuar para 1945. Tem um país ali na Ásia chamado Coreia do Sul. Depois da Segunda Guerra Mundial, Coreia do Sul ficou aos escombros. Era um país que não tinha expectativa nem esperança para o desenvolvimento. Até houve lá canibalismo por causa da fome, do sofrimento. Mas apareceu alguém que disse que não, nós temos que reerguer este país. Qual foi a estratégia? Foi de mandar os jovens para fora para ir estudar. São estes hoje que garantem a agricultura de alta qualidade que a Coreia do Sul, são esses que garantem as tecnologias de comunicação, são esses que garantem o desenvolvimento que a Coreia teve. Aqui em Moçambique apareceu um homem chamado Samora Machel, que também tentou fazer isto aqui, é mandar a juventude para a Alemanha, mandar a juventude para alguns países para estudar. Mas a mesma Frelimo, depois da morte de Samora Machel, escangalhou, matou esses indivíduos, colocando marginais, os majarmanes, e outras políticas não é que poderiam alavancar o desenvolvimento. E eu continuo triste. Este assunto não vou deixar de dizer. Enquanto nós definimos a agricultura como base do desenvolvimento no nosso país, e nós não estamos a pegar a agricultura, que ela, se produzisse o suficiente, poderia alimentar a indústria, que não temos a indústria, e o presidente tem o ministro da Indústria e Comércio, um país sem indústria, mas temos o ministro da Indústria, temos o comércio sem comércio, porque para trazer até tomate dependemos da África do Sul. E como é que você não vai encontrar esta gama de jovens frustrados? Como é que você não vai encontrar o nível de descontentamento das pessoas? Porque mesmo em condições normais, os jovens estão sendo formados nas universidades por causa da ausência das políticas no setor da educação, estão ali à deriva. Vão fazendo, amanhã, vocês como televisão, pegam na vossa câmara, vão aqui na Baixa, vão-se perceber que aqueles jovens estão a vender aquela roupa ali, estão a vender na Baixa, muitos deles são licenciados. Mas o que é que está acontecendo no meu país? Você vai chegando no Ministério das Finanças, encontra aqui agrônomos, estão no Ministério das Finanças. Você vai no Ministério da Agricultura, encontra aqui economistas. Há essa miscelânea de quadros e técnicos. Colega, só para coisa, o meu colega falou aqui até de coisa do gás, né? Sim, sim. O assunto do gás. E eu fiquei